Nós temos que orar. Timóteo capítulo 2 diz que nós temos que orar pelas autoridades. A Bíblia diz assim: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme e chora. Então, se esses que estão aí são ímpios ou são justos, você faça o seu julgamento, mas nós temos que estar orando pelo Brasil em nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Eu preciso reforçar isso para que possamos continuar em nome de Jesus. Mas eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Gênesis capítulo 25, eu quero falar um pouquinho de Jacó. Todos conhecem Jacó, amém? Jacó, aquele que segura, conhecido como enganador, como aquele que trapaça, trapaceiro. Eu quero falar um pouquinho dele bem rapidamente, algumas coisas que me chamou a atenção. Essa madrugada eu li esse texto e senti de Deus de compartilhar com você. Começa com o pai dele, capítulo 25, versículo 19. Capítulo 25, versículo 19 diz assim: esta é a descendência de Isaque, filho de Abraão. Abraão foi pai de Isaque. Isaque tinha 40 anos de idade quando se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã. Ela era irmã do arameu Labão. Isaque orava com insistência ao Eterno. Vamos dizer, Isaque orava com insistência ao Eterno. Vamos falar de novo? Diga, Isaque orava com insistência ao Eterno. Isaque orava com insistência ao Eterno, pois sua esposa era estéril. E o Eterno ouviu sua oração. Rebeca engravidou, mas os bebês ficavam rolando e chutando um ao outro dentro dela, tanto que ela chegou a dizer: se é para isso, se é para ser assim, que adianta continuar vivendo? Ela consultou o Eterno, diga, ela consultou o Eterno, para descobrir o que estava acontecendo, e o Eterno respondeu: 2 nações estão na sua barriga, 2 povos que se enfrentam já dentro de você, um povo dominará o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Deixa a Bíblia aberta, é sobre isso aqui que nós queremos começar a ministrar, a meditar nesta noite. A Bíblia diz assim que Rebeca era estéril, não podia ter filho, e Isaque não se conformou com aquilo. Era filho de Abraão, você sabe, e diz a Bíblia que ele orou com insistência ao Eterno. Ele não deu descanso, ele não desistiu, ele não parou de orar. Ele muitas vezes deve ter ficado frustrado, mas ele não desistiu de orar, e ele ficava orando como um disco. A gente dizia assim, um disco que, antigamente os discos rodavam nas vitrolas e garrava na agulha, e ficava repetindo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Isaque ficava assim diante de Deus, dizendo: Deus, dá filho, abre o ventre da minha mulher, me dê um filho, Senhor, me dê um filho, me dê um filho, me dê um filho, e não desistiu. A gente pensa que às vezes fazer uma oração já é suficiente, às vezes é, mas muitas vezes não é. Não é preciso ter atitude. A Bíblia diz que Elias orou para que não chovesse, e não choveu. Quando você lê em Tiago, você descobre que Elias orou muitas vezes. É como se ele ficasse ali gerando aquela: Senhor, eu disse que não vai chover, não deixa chover, não deixa chover, não deixa chover, e 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Quando ele foi orar para chover, ele orou 1, 2, 3, 5, 6, 7 vezes. Foi horas de oração. Cada oração ele dizia com o seu criado: vai ver se está vindo chuva. Isaque orou com insistência ao Eterno. Ele levantava a mão, ele dizia: Deus, e ele colocava a sua petição diante de Deus. É preciso a gente querer algo muito, para a gente insistir com Deus, porque quem não quer algo muito, ele não tem fibra de continuar. Pessoa que tem a vida muito fácil, ele quase não quer nada muito, e tudo que ele quer, com pouco tempo, ele desgosta e desiste daquilo que ele tem. Ele não persevera em nada que ele é dado, porque tudo vem de mão beijada. Pai que dá tudo ao filho, mesma coisa.
E nessa noite o Espírito de Deus quer tratar conosco e dizer para nós que nós somos igreja, nós temos acesso à sala do trono, diga aleluia. Nós temos acesso à presença de Deus, e nós precisamos levar nossas petições a Deus. E algumas delas não podem sair da nossa boca, do nosso coração, a todo momento. Irmãos, você já sonhou acordado? Há algo que você sonha acordado, que você sonha andando na rua? Isso aí você precisa trazer e levar a Deus, como Isaac. Isaac insistiu. A gente sonha acordado: Senhor, eu quero isso, e você tem que lutar com isso. A Bíblia diz lá, o profeta Isaías ou Jeremias diz assim: mostre-me os teus argumentos. Aí a gente diz: mas que argumento que eu vou mostrar para o Senhor, se tu és o Deus Todo-Poderoso? E o Espírito nos diz nessa noite: o único argumento que você tem para se apresentar a Deus é a minha palavra. E você pega esse texto e diz: como Isaac insistiu com o Senhor, eu continuo insistindo, em nome de Jesus. Pai, abre o ventre de minha esposa, dá-nos um filho, Senhor, dá-nos um filho. Você não pode desistir, porque se você desistir, você não vai alcançar. Às vezes Deus está esperando a intensidade na sua vida para ver o quanto você quer. O quanto você quer para Ele te dar. Tem um irmão aqui que ele faz entrevista de emprego. Aqui não, na outra igreja. Ele fazia entrevista de emprego. E ele falou comigo assim, que um colega dele de trabalho falou assim: meu irmão está desempregado, faz uma entrevista com ele, dá uma oportunidade a ele aqui. Ele falou: não, manda ele aqui. Praticamente o emprego estava ganho. Só que ele, como é leal à empresa, ele precisava fazer uma entrevista séria com o menino, com o rapaz. E o rapaz chegou, ele perguntou: e aí, beleza? Beleza e tal, aquela conversa. E em dado momento ele perguntou: e você quer trabalhar aqui por quê? Você veio aqui por quê? Eu falei: meu irmão mandou. Aí ele falou: pastor, não teve jeito de eu dar emprego. Ele está ali porque meu irmão mandou. Ele não está ali porque ele precisa. Ele não está ali porque ele quer. Ele não está ali porque ele necessita. Ele não está ali porque ele quer receber de Deus para ser bênção na vida dos outros. E nós podemos fazer pedidos ousados ao nosso Deus. Diga aleluia. Elias perguntou a Eliseu: Eliseu, o que você quer de mim? Ele disse assim: eu quero o quê? Unção dobrada. Eu quero ser o dobro do que você é. Eu quero ter o dobro de unção que você tem. Se você estivesse lá e ouvisse esse pedido, o que você diria? Que camarada soberbo, que homem presunçoso. Onde já se viu falar que quer o dobro? Mas você não sabe o que estava no coração dele. E a Bíblia nos revela: Deus não achou que ele era soberbo por pedir o dobro da unção, porque Deus lê o coração, Deus sabe a sua intenção. Se a sua intenção é pura, se a sua intenção é legítima, peça a Deus. Eliseu pediu o dobro, porque não é que ele queria ser maior que Elias, é que ele queria fazer muito para Deus. Ele queria abençoar muito o povo, e Deus fez essa leitura e deu o que ele pediu. Isaac, diz a Bíblia aqui nessa versão, que ele insistiu ao Eterno, e Deus ouviu a sua oração. Sabe o que Jesus disse? Jesus disse assim: você que é mau, sabe dar boas coisas a seus filhos, quanto mais Deus dará boas coisas àqueles que o amam. Diga aleluia. Você que é mau, dá coisas boas a seus filhos. Sabe, irmãos, o cara começa aqui nessa direção, depois ele vira para cá, depois ele volta para cá, ele vai para lá, depois ele sobe. Ele não permanece em Deus, lutando para alcançar seus objetivos. Houve uma época que eu cuidava de células, e as células é uma igreja pequena, e passa vários problemas, e muitos líderes chegavam para mim e diziam assim: minha célula está acabando. O outro dizia: minha célula está morrendo. O outro dizia: não sei o que, não sei o que. Eu dizia: rapaz, o segredo da célula é o líder. O líder é o segredo. Se você perseverar, lutar com Deus, orar a Deus, for fiel, permanecer ali, Deus vai te honrar e sua célula vai crescer. Deus vai te honrar. Agora a pessoa hoje, ele gosta de maçã, mas amanhã odeia maçã, gosta de banana, odeia banana. Ele não tem firmeza. Isaac sabia falar: eu quero ter um filho. Qual é o seu sonho?
O que você quer de Deus? O que você está buscando de Deus? Isaac queria um filho, e ele disse: o Eterno, me dá um filho. Minha mulher não pode permanecer estéril, porque eu sirvo a um Deus todo-poderoso. Você sabe que a mãe dele era estéril. A mãe de Isaac era estéril. Ele viveu o mesmo problema dentro da sua casa. A mãe era estéril, não tinha filho. Sara, Abraão, com 75 anos, Deus fala com ele: vou lhe dar um filho. E ele perseverou ali, até que ele conseguiu filho com 100 anos de idade. Agora Isaac é um homem, e a mulher que ele casa também é estéril. Essa semana a missionária Lúcia compartilhou um testemunho da família dela. O rapaz estava no hospital, um rapaz novo, eu o conheço. Os rins parados, os órgãos parados. E o médico chamou a família e disse: não tem mais nada, está morto, vamos desligar os aparelhos, acabou. Esse rapaz foi para casa e contou para a família é crente. E a dona Marina disse assim: Deus já ressuscitou morto na nossa casa. Deus já ressuscitou, nós temos experiência, nós vamos orar e Deus vai reverter o quadro. Em 2 dias, um laudo, o médico não sabe explicar. O rapaz abriu o olho, o rapaz levantou, o rapaz sentou na cama, o rapaz está em franca recuperação. Essa semana aconteceu. Porque levanta alguém arrojado e diz assim: Deus vai operar. Eu vou insistir com Deus. Diga: todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Você precisa insistir com Deus. Dobrar o joelho lá no seu comércio. Dobrar o joelho lá na sua casa. Pegar os seus negócios, apresentar diante de Deus, e Deus abre a porta. A nossa guerra, você assistiu aquele filme Deus Não Está Morto? Aquele que tem o quarto de guerra, como que chama aquele filme? Quarto de guerra, sabia? Quarto de guerra, que tem um quarto de... Eu só lembrava do quarto de guerra. Aleluia. Quantos tem um quarto de guerra? Uma sala de guerra, um campo de batalha. Deus te chamou para a guerra, querido. Sua luta não é contra sangue nem carne. Aí você vai e recebe uma palavra do médico. Como essa palavra tem peso. Você volta derrotado para casa. Mas quem tem a última palavra é Deus. E ainda quando houver vida, você vai lutar com Deus. Você vai visualizar o milagre. Você vai visualizar a sua bênção. Você vai acreditar na mão de Deus. Porque, sabe, queridos, nosso negócio com Deus é forte e profundo. Aqui o texto diz assim que Isaac orou, insistiu. Eu tinha um amigo que chamava-se Sotero. O camarada difícil. Ele chegava para você e falava assim: me empresta 100 reais? Você fala: não sei não. Me empresta 100 reais. Não era assim que ele falava, não. Aí ele te adulava um pouquinho, depois falava: me empresta seu carro. E ele ficava insistindo com você ali, rapaz. E no final, sabe aquela pessoa que você dá vontade de dar um tapa, mas você gosta muito dele? Ou você, sei lá, a gente é meio sem vergonha. Eu acabava dando. Eu falei assim: eita, nego sem vergonha. Você, rapaz. A gente chamava o outro assim, mesmo sendo branco, chamava o outro assim. Aleluia. E ele insistia. Meu irmão Charles era solteiro, morava atrás da minha casa. Eu casado de novo, eu tinha um carro na época. Ele falava: me empresta o carro hoje, você não vai sair? Eu falei: não vou sair, não posso querer sair. Ele ficava: não, mas você podia me emprestar o carro? Daqui a pouco ele me ligava e falava assim: não, vou só dar uma volta, depois eu trago o carro para você. E daqui a pouco passava um tempo, ele falava assim: não, mas você podia me emprestar o carro? E ficava naquela coisa. No final já não aguentava mais. Glaucio falava: empresta. Eu falava: pega a chave, cara, Charles. E entregava sem gasolina. E eu emprestava. Porque insistia. Já viu aquele ditado: filho que não chora? Todo mundo conhece. Mas é sobre isso que eu estou falando nessa noite. Nós precisamos insistir com Deus. Senhor, eu quero a minha casa própria. Senhor, eu quero um dom. Eu quero ter uma experiência com o Senhor. Eu quero ser avivado. Eu quero que o Senhor me renova. O João batizou com água, mas o Senhor batiza com fogo. E com o Espírito Santo me renova. Quantas vezes alguém chega para mim e diz: pastor, eu não sinto a graça de Deus, eu não sinto o poder fluir em mim, eu não estou sentindo nada, eu estou uma geladeira. E a gente diz: você precisa lutar com Deus.
lutar com Deus, como Jacó. Como que luta, pastor? Vai para a oração, diga a sua carne que você vai matá-la, que você que manda, ajoelha e fica ali com Deus, pega a sua Bíblia, fica ali com Deus, mas não desista daquilo que o Espírito Santo tem colocado no seu coração. O texto diz que Rebeca insistiu, Deus ouviu, diga aleluia, Deus ouviu a oração dele, e Rebeca ficou grávida. Quando ela fica grávida é de gêmeos, 2 bebês, e ela sentia dentro do seu ventre os 2 brigando um com o outro, dando chutes, pernadas e pontapés dentro do ventre. Ela ficou desesperada, ela ficou tão triste com aquilo, que ela falou assim, se eu soubesse que era assim, eu não queria engravidar. O texto traz essa noção que ela disse assim, os bebês ficavam rolando e chutando um ao outro dentro dela. Ela chegou a dizer, é para ser assim, de que adianta continuar vivendo? Ela nem disse eu não quero filho, ela disse eu prefiro é morrer, porque que coisa é essa? Aí ela fez algo, e ela foi consultar ao Senhor. Agora a atitude, ela quis entender da parte de Deus, o que fazer, o que estava acontecendo, qual caminho a tomar. Ela foi lutar com Deus novamente, e ela orou a Deus, e diz a Bíblia que Deus respondeu. Diga, Deus responde. Deus respondeu, Deus falou com ela, tem 2 nações dentro de você, tem 2 povos dentro de você, e eles serão inimigos mesmo. Mas o menor vai mandar no maior. Estava dentro do ventre dela Esaú e Jacó, 2 irmãos. Os 2 irmãos brigaram, mas depois no final da vida fizeram as pazes e viveram bem. Mas a sua descendência até hoje tem problema. Judeus e árabes e o mundo muçulmano e aquela coisa toda, até hoje. Mas começou aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção é que às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente não entende, mas nós temos o direito, nós podemos, se ele vai falar ou não, mas nós temos o direito de dizer, Deus, o que está acontecendo? Me mostra, Senhor, me revela, Senhor, o que fazer. Aleluia. Deus explica para ela tudo que está acontecendo. Os meninos nascem, você conhece a história de Jacó, e aí quando chega aqui no capítulo, vai comigo aí, no capítulo de número 28, versículo 20, Jacó faz um voto a Deus. Diz assim, Jacó fez um voto a Deus, e disse, se Deus me acompanhar, me proteger nesta viagem, se Ele me der roupa, alimento, me levar em segurança de volta para a casa do meu pai, eu vou te adorar como meu Deus. Ele pegou uma pedra como coluna memorial, derramou óleo sobre ela e colocou a pedra e disse, essa pedra é uma testemunha desse voto que fiz contigo. E além de tudo esse voto que estou fazendo, eu ainda vou dar o dízimo de tudo que eu ganhar. Teve um momento na vida de Jacó. Jacó era um rapaz mais apegado à sua mãe, diz a Bíblia. Esaú, seu irmão, já era um homem mais do campo, um caçador, um guerreiro. Esaú chegou em casa com fome, e você sabe aquela questão da primogenitura. Jacó estava fazendo um ensopado, Esaú pediu ensopado, e Jacó falou assim, eu te dou ensopado se você me der a sua primogenitura. E Esaú falou assim, o que me adianta a minha primogenitura se eu estou morrendo de fome? Pega, você quer, pega. E Jacó falou, não, você tem que fazer um juramento. E Esaú jurou e entregou a sua primogenitura para Jacó. Quando Isaac estava velho, cego, para morrer, ele foi abençoar os meninos, e houve aquela confusão, aquele engano. Jacó se passou por Esaú, fingiu ser Esaú, vestiu a roupa de Esaú, colocou o cheiro de Esaú, colocou cabelos de animal na sua mão, e enganou o pai e recebeu a bênção. Quando ele recebe aquela bênção do pai, Esaú chega perto do pai,
Isaac e fala: pai, me dê a sua bênção. Ele disse: mas eu acabei de te abençoar. E descobre que ele tinha abençoado o irmão, que ele foi trapaceado. E ele fica irado e diz assim: quando meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão Jacó. E todo mundo sabia que era verdade, foi uma situação difícil. O próprio pai, diz a Bíblia, chama o filho, mas a mãe Rebeca, e diz assim: vai para a casa do irmão da sua mãe, fica lá, arruma uma mulher da família, não case com mulher de Canaã, arruma uma pessoa com a nossa visão, com a mesma fé, case com ela, e fique lá, porque seu irmão vai te matar. Ele praticamente sai, Jacó sai fugido da sua casa. Quem está entendendo, diga aleluia. Segura que eu estou terminando. Ele sai fugido da sua casa. Quando ele está no caminho, irmãos, ele não pode mais retornar para sua casa, porque seu irmão queria matar. Ele estava indo para um lugar que ele não sabia o que ia encontrar lá, era incerto. Ele não sabia o que esperava ele lá. Quando ele olhava para os lados, era só deserto, ele estava naquela solidão. Em dado momento no deserto, ele para e dorme, ele quer dar um cochilo, põe uma pedra como travesseiro, e ali Deus aparece para ele. Ele vê uma escada, anjos descendo e subindo, e Deus aparece e diz assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque, dos seus pais. E aí Deus fala com ele, e ele faz um voto a Deus. Ele diz assim: se o Senhor me acompanhar nessa viagem, se o Senhor me proteger nesta viagem, se o Senhor me prosperar nesta viagem, e se o Senhor me trouxer um dia, de volta para a casa do meu pai em segurança, o Senhor vai ser meu Deus. O Senhor vai ser meu Deus. Olha o voto que ele fez. E eu vou dar o dízimo de tudo que eu ganhar. Ele fez essa aliança com Deus. Os anos passam-se 21 anos. Ele se casa, você sabe toda a história. Ele já está morando lá na casa do sogro dele. Um dia, Deus aparece para Jacó. Deus nunca esqueceu o voto que ele fez. Jacó esqueceu, mas Deus não. E tudo que ele pediu a Deus, Deus cumpriu. Deus protegeu, Deus prosperou, Deus acompanhou, e agora chegou o momento de Deus cumprir a última parte dele. O que era? Trazer ele para a casa dos seus pais em segurança. E Deus aparece para ele e diz assim: eu já cumpri a minha parte, agora eu quero que você cumpra a sua. O que Deus estava falando para Jacó? Deus estava dizendo a mesma coisa para nós nessa noite. Deus estava dizendo para Jacó: eu quero ser seu Deus. Você me prometeu que ia me servir, e eu te amo. Eu quero ser seu Deus. Olha que forte, irmãos. Isso está lá na frente no capítulo, mais aqui na frente do capítulo 32. No 35 aqui, você vai achar essa parte da história de Jacó, mais à frente. Ele diz: eu quero ser seu Deus. Deus tinha feito, quando Deus apareceu para ele lá, Jacó só tinha passado e futuro, é o que ele pensava. Igual a gente, tem muita gente vivendo hoje. A pessoa fica vivendo hoje, lembrando do que ela foi, e olhando lá para o futuro, e vendo o que ele vai poder ser um dia. Só que existe o presente. Tem muita gente que não vive o presente. Jacó não vivia o presente, ele só vivia o passado, que ele tinha, o que ele era, o que ele foi, e o futuro, o que ele seria. Quando Deus aparece para ele nessa visão, e Deus fala para ele, Deus estava, na verdade, conectando Jacó com o presente. Deus estava inserindo ele num projeto maior, dizendo, Deus disse para ele: através de você eu vou construir uma nação, eu vou abençoar o mundo todo, todas as famílias da terra serão abençoadas através de você, eu tenho uma promessa para você. Deus colocou Jacó num plano muito maior.
Ele não vive só agora do passado, nem vive o presente, o futuro. Agora o presente para ele faz sentido. Todos os dias para ele faz sentido. Todo dia tem um propósito. Não é apenas uma quinta-feira amanhã. É um dia que o Senhor fez para nos alegrarmos e regozijarmos e vivermos um propósito de Deus. Jacó vivia igual muita gente assim: o dia que eu me aposentar eu vou viajar. O dia que eu aposentar eu vou comprar um cachorro. O dia que eu aposentar eu vou fazer isso. E a vida vai passando, vai criando filho, e vai criando e vai passando. O marido e a mulher vai passando. Diga não. Não é o dia, é hoje. Hoje é seu tempo. Hoje é o tempo que Deus nos deu. Nós temos passado, nós temos futuro garantido, mas nós temos um presente que nós temos que orar, que nós temos que jejuar, que nós temos que servir, que nós temos que adorar, que nós temos que nos alegrar, que nós temos que festejar. Nós estamos inseridos num grande projeto, meus irmãos. Deu-lhe um sonho com um presente, foi isso que Deus fez. Passado eu sei que você tem, que você era. Jacó estava fugindo, desesperado. Quando ele deita e olha para o céu, lembra disso? Para trás sua casa, ele não podia voltar. Para frente ele não sabia o que tinha. Dos lados deserto, uma solidão. Ele cansado, ele deita. Quando ele deita, figuradamente ele olha para o céu. E ele tem uma visão, aparece um anjo do Senhor, ele vê a escada e Deus fala com ele. Quando ele olha para o céu, tudo muda na vida dele. Nessa noite o Espírito de Deus está dizendo para nós que nós precisamos olhar para o céu. Eu tenho uma semana, eu acho que eu não assisto televisão de espécie nenhuma. Nada. E o pastor Claudeci estava lá comigo, ele me falou uma notícia. Porque se você olha a televisão e olha o que está se falando no WhatsApp, qualquer coisa, você fica igual Jacó, apavorado, com medo, acuado, intimidado, sem esperança, amedrontado. Mas se você vem para a palavra de Deus, se você vem para a Bíblia, então você começa a visualizar algo diferente. Passa-se os anos, Jacó fica 21 anos, como já te falei, Deus aparece para ele, Deus se revela a ele, e Deus diz para ele: chegou o tempo, eu quero ser seu Deus. Deus deu um sinal para ele, irmãos. Irmãos, preste atenção, Jacó ficou lá na casa de Labão, amém? Jacó era conhecido como enganador, suplantador, enrolado, trambiqueiro, era o que Jacó era. A mãe dele também não era fácil, a mãe dele ensinou ele também, você sabe disso. Quando ele vai para Labão, o tio dele era pior do que ele, era professor dele. E o tio dele passou a perna nele 10 vezes. Mas tem um versículo aqui que é uma coisa assim, fantástica. Diz assim, o versículo diz que Deus, quando Deus aparece para ele no capítulo 31, Deus fala para ele assim: mas Deus nunca permitiu que Labão me prejudicasse. Olha o capítulo 31, versículo 3, ele diz assim: foi então que o Eterno disse a Jacó: volte para casa. Era a última parte que Deus precisava cumprir. Volte para casa, para o lugar que você nasceu, eu acompanharei você. E aí mais embaixo ele diz assim: mas Deus nunca permitiu. Irmãos, Labão, o sogro dele, fez de tudo para enganar ele. Você sabe a história. Eles combinavam aqui de manhã cedo: todas as ovelhas que nascerem listradas e malhadas são suas, Jacó, é o seu salário. As que nascerem branquinhas ou pretas são minhas. Combinado. Só que Labão ia lá na manada, no curral, nas ovelhas, e tirava todas as malhadas e salpicadas, levava embora, só ficava preta e branca. Como é que vai nascer malhada, listrada, salpicada, se só tem ovelha preta e branca, ou só branca? Mas Deus era tão na vida dele, que de onde não podia nascer ovelha listrada,
Deus fazia nascer. Passava o dia, ele via que o Jacó estava prosperando, o que ele fazia? Ele ia e falava assim: não, a partir de hoje as ovelhas brancas são suas, e as outras tal são minhas. Mas antes ele ia lá e tirava todas as ovelhas e deixava mais Deus. Jacó era um homem que cria em ato profético. Segunda-feira, à tarde da vitória, fez um ato profético de pegar uma garrafa de água e consagrar e colocar aqui. Quando foi segunda-feira eu não pude vir por causa das atividades, e terça-feira eu estava com a dor no estômago, e assim, respirando assim, com dor e tal, e eu me lembrei daquela água, fui em casa, peguei a água, um copo de água, e tomei, e melhorei. Era um pouco de estresse, o estômago e tal. À tarde eu estava bom, quase logo depois eu falei: meu Deus, você pode falar o que quiser, mas eu tenho certeza que foi aquele ato profético que operou. A Bíblia diz que Jacó fez um ato profético, pegou umas varinhas, descascou elas em lista e botou lá no bebedouro. Quando as ovelhas e as cabras iam beber água e estavam para dar filhote, para acasalar, elas olhavam aquilo, e eu já pesquisei isso de todo tipo, para ver se tem alguma coisa que a ciência explica, alguma coisa assim, palpável, uma solução. Não tem. Aquilo ali era simplesmente um ato de fé, um ato profético da parte de Jacó. Quem está entendendo, diga aleluia. Talvez Deus está querendo que você chegue em casa e unja a sua casa, unja seu carro, unja a cama que você dorme, unja suas roupas, seu guarda-roupa. Talvez Deus vai te dar um comando de alguma coisa, eu não sei. Mas nós somos um povo que cremos em atos proféticos. Ah, pastor, está no Velho Testamento e no Novo. No Novo Testamento está cheio. A Bíblia diz que o povo tinha tanta fé que Paulo mandava os lenços ungidos dele. Fala: eu não posso ir, leva meu lenço, joga no doente, joga no enfermo, joga no endemoniado, que ele vai ficar liberto. A Bíblia diz que o povo pegava, sabia que Pedro ia passar aqui, colocava os doentes para que a sombra do apóstolo tocasse os doentes. E na medida que a sombra tocava, Pedro nem sabia disso. Pedro ficou sabendo disso depois, porque começaram a contar para ele. Mas a fé era do povo. Então a sombra ia passando, as pessoas iam ficando curadas. A fé atrai o milagre de Deus. Deus recompensa a fé. Mas, irmãos, uma fé verdadeira é uma fé que insiste. É uma fé que não abre mão. Em Minas Gerais teve um rapaz, já contei isso para você, teve um rapaz que hoje ele é um pastor, esqueci o nome. Ele é filho de uma família rica, mas esse rapaz se envolveu com droga e perdeu tudo. E a família internava, saía, droga, aquela situação, isso há muitos anos atrás, e alcoolismo, e tudo que você pensar, internava, e não tinha jeito. E a família desistiu, esse rapaz perdeu os dentes da boca, e perdeu a saúde, perdeu tudo, a aparência, ficou desfigurado. Mas um dia lá ele se internou já pela, milésima vez, numa clínica, uma clínica de homens de Deus. E lá naquela clínica, o que se fazia era culto de manhã, culto de tarde, culto de noite. E à noite, madrugada, ainda tinha oração. Era aquela clínica bem humilde, mas tinha ali um povo que era oração, tinha refeição e só aquilo. E esse rapaz se converteu. Ele se converteu, ficou lá, e depois passou um tempo, ele saiu de lá. O pai dele era rico. E ele foi para casa desacreditado. E esse rapaz ficou morando na casa, mas pai é pai, você sabe como que é pai. Um dia ele falou com o pai: pai, só podia me dar um bezerro aí, umas vacas, para mim tomar conta, para mim, nesse pedacinho de terra que ele tinha. Ele ainda tinha, porque a família tinha bens. Isso é um fato verídico aqui no interior de Minas Gerais. Eu preciso lembrar o nome desse pastor. E o pai deu. E aí chegava lá e falava assim: cadê fulano? Falava: rapaz, agora ele era droga, né? Agora ele endoidou. Por quê? Olha lá, diz que ele andava no meio do pasto, colocando a mão na cabeça das vacas. Onde já se viu isso? E orando pelos animais. Orando pelos animais. Vivia lá, ele vivia orando, ele não mudou. Ele continuou insistindo, buscando a Deus. Sabe o que aconteceu? Deus foi abençoando aquele rapaz, foi abençoando o rebanho dele, e ele se tornou um homem que tinha muito gado. Passado um tempo ele resolveu plantar café. É Muriaé, eu acho que é naquela região.
Eu tive lá uma vez, não na casa desse homem, eu tive lá na cidade, e essa história era lá. E ele foi plantar, se não me falha a memória, ele foi plantar café. Diz que ele foi na cooperativa, e chegou na cooperativa, a cooperativa vende as mudas de café, sabe como que é? Eu tenho uma irmã em São Gabriel da Palha que vive de café há muitos anos, e tem cooperativa, vende o café para a cooperativa, sabe como é que é, né? E as mudas compra lá. Diz que ele ia comprar, tinha uns viveiros assim, as mudas, ele botava a mão assim, orava, não, essas aqui eu não quero não. Aí botava aqui, orava, falei, eu quero essas mudas aqui, quero essas aqui, tudo dele era oração. Sabe o que aconteceu com esse rapaz? Me disseram que ele se tornou um grande comerciante de carne bovina e um grande comerciante de café. Prosperou abundantemente, prosperou para a glória do nome do Senhor. Jacó cria em ato profético, ele botou as varinhas lá, ele deve ter dito assim, todas que chegar aqui e ver isso aqui vai dar do jeito que eu quero, e Deus honrava a fé daquele rapaz. Irmãos, quando chegou 21 anos que Jacó estava lá, eu encerro agora, os próximos 7, 8 minutos, 21 anos que ele estava lá, começou a dar o tempo para ele vir embora. Ele chegou para o sogro dele e falou assim, o negócio é o seguinte, eu quero ir embora, eu quero voltar para minha casa. E o sogro dele não deixou, fez um acordo com ele. Mas irmãos, quando chega o tempo de Deus na nossa vida, se você é de Deus, as coisas vão apertando de um lado para o outro, você vai ficando incomodado, Deus vai fechando as portas, Deus vai te conduzindo para onde Ele quer. Você parece que as coisas não estão acontecendo, mas Deus vai direcionando. Se você anda na presença de Deus, é verdade. Os irmãos de Raquel e Lia começaram a brigar com Jacó, a ter inveja dele, dizendo, está prosperando muito, e começou a ter inveja dele. O sogro dele, diz a Bíblia, virou a cara para ele, e para melhorar a situação, no capítulo 31, no versículo 12, no versículo de número 10, o próprio Deus aparece para ele em sonho, diz assim, um anjo de Deus no sonho, o anjo de Deus me chamou e disse, Jacó, eu disse, ó Jacó falando, sim Senhor, ele me disse, olhe bem, o anjo falando, veja, que todos os bodes do rebanho que estão acasalando são listrados, manchados ou malhados. Sei o que Labão, seu sogro, tem feito com você. Aí aqui olha o que ele diz, sabe quem sou eu? E Jacó ali diz assim, não Senhor, ele diz assim, eu sou o Deus que te apareceu lá em Betel. Sabe o que Deus veio fazer aqui? Sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava dizendo assim, eu quero que você me sirva, eu quero que você cumpra a promessa. Olha o texto, ele disse, eu sou o Deus de Betel, onde você consagrou uma coluna e me fez um voto, você lembra? Se você esqueceu, eu quero te dizer que eu nunca esqueci o voto que você fez. Aquela pedra talvez não está lá mais, mas no reino do Espírito a pedra está ainda. Eu me lembro do voto, eu nunca esqueci o voto, e você pediu isso, eu lhe dei tudo, Jacó, eu te dei tudo. Que coisa tremenda, irmãos. Agora vai, sai desse lugar e volte para a sua terra natal. Deus fala com ele, as portas já estavam fechando, agora chega Deus. Meu irmão, não se preocupe, levante a mão, quero profetizar na sua vida. Não se preocupe, subirás. Não se preocupe, se você tem buscado a face de Deus, Deus vai te conduzir para o caminho da sua vitória, de um jeito ou de outro. Ele vai falar com você, Ele vai usar pessoas, Ele vai fechar portas, Ele vai abrir portas, mas a sua bênção vai chegar. E ele volta para a sua terra, ele volta com muito medo. Você sabe que quando ele saiu de lá, ele saiu o quê? Fugido, corrido, sim ou não, irmãos? Ele saiu corrido. Por quê?
porque ele fez uma besteira de todo tamanho. E aí o irmão dele falou que ia matar. E Jacó, sabe o que Jacó fazia, minha irmã? Jacó sempre fugiu dos problemas. Jacó não enfrentava problema. Ele preferia inventar uma mentira, um engano. Jacó sempre tratou com os problemas assim. Quando o sogro dele foi resolver problema para ele, ele também deu golpe, ele mentiu, ele sempre foi assim. As suas mulheres, a sua mulher, Raquel, mentiu também. Você sabe que ela se fez de santarrona, no momento é uma bênção, criticando, quando Jacó chegou para ela e falou assim: Raquel, Lia, eu quero ir embora para minha terra, porque seu pai mudou comigo, seu pai já não gosta mais de mim, me trata de qualquer jeito. E elas falaram: é verdade, não é só com você também não, ele trata a gente como se a gente fosse ninguém, como a gente fosse até o inimigo, diz a Bíblia. Elas falaram, mas daqui a pouco essas que pagaram de santarrona, de muita santa, de muito direito, ela mesma estava roubando as imagens de ídolo do pai dela. Está entendendo, irmãos? Não há muita gente, irmãos, que não há fruto de um verdadeiro arrependimento, de uma verdadeira transformação. A pessoa vive um engano, não tem fruto. Jacó era assim, ele sempre mostrava quem ele é, ele fugia dos problemas, ele não encarava de frente, ele não assumia responsabilidade. Jacó, quando aconteceu isso tudo, 21 anos passou, Deus aparece para ele, e ele vem embora. No meio do caminho, ele fica sabendo que o irmão dele vinha para matar. Ele ficou com muito medo. E naquela noite, ele luta com Deus. E você sabe que Deus toca na articulação, na coxa dele, e nunca mais Jacó andou direito. Jacó andou mancando por resto da vida. Mancando. Ali naquela noite. Mas naquela noite houve uma conversão verdadeira. Jacó se arrependeu de quem ele era. Quando ele traiu o irmão, que ele inventou a mentira da primogenitura, o que ele fez? A mãe dele falou assim: Jacó, vai lá e pega 2 cabritos, que nós vamos fazer um guisado para o seu pai, e eu sei do jeito que ele gosta, e ele vai pensar que é Esaú. Ele foi lá e pegou dois cabritos e fez a comida. 21 anos depois, ele vai se encontrar com o irmão dele. Só que agora ele não é um trambiqueiro mais, ele já é um homem transformado. Ele já é um homem da verdade. Ele é um homem que assume a responsabilidade e diz: não, eu pequei mesmo. Eu assumo mesmo. Está entendendo, irmãos? Hoje eu fui atender um rapaz sentado num banco, num terreno, atrás de um monte de terra. Tinha uns irmãos assim, os outros trabalhando, nós sentamos ali, eu marquei com ele ali, porque é ali que a gente podia. No meio de uma obra, sentamos ali para conversar, e dado o momento da conversa, nós estávamos falando sobre isso, dizendo: fulano, eu nem tenho tempo, mas essa é a oportunidade de você abrir seu coração e abrir sua alma, para a gente ouvir de Deus e resolver os nossos problemas aqui agora. Nós não podemos perder o nosso tempo, ficar aqui com conversa fiada, falando em código, tampando o sol com a peneira, não assumindo. Nós temos que assumir o nosso erro, confessar o nosso pecado e mudar de vida aqui agora, e orarmos juntos aqui agora, e Deus vai te abençoar. Não posso me enganar. Jacó, irmãos, teve um encontro verdadeiro com Deus. Quando ele enganou o irmão, ele pegou 2 cabritas, 2 bodes, e ele fez a comida e errou. Agora ele ia encontrar para o irmão dele. Sabe o que ele fez? Ele diz assim: quando eu sair daqui, eu dei um cano nele com 2, agora eu vou restituir com 200. Ele mandou 200 cabras para o irmão dele. É um fruto de um verdadeiro arrependimento. Quem assume os erros, quem está disposto a restituir em nome de Jesus. Tem situação que não dá para restituir não, irmãos, mas pelo menos dá para você se humilhar e abrir seu coração. Tem gente que não abre o coração nem para Deus. Nem para Deus, ele dá volta, ele se justifica. Você tem que chegar para Deus e dizer: Deus, eu sou isso mesmo, o Senhor me conhece, o Senhor sabe da minha fraqueza, Senhor. Tem gente que não faz isso nem para Deus, fica se enganando, entendeu? Vai para frente do computador, vê imoralidade. Aí depois, teve uma pessoa que falou comigo, chegou para mim e falou: não, mas eu me arrependi, e Deus me perdoou.
Falei, que o que, irmão? Que arrependimento é esse, meu irmão? Estava eu e minha esposa. Que arrependimento é esse? Não tem arrependimento nenhum, não. Você está se enganando. Ué, pastor, como é que você pode falar? Eu estou falando porque você está falando para nós aqui, porque você foi descoberta. É diferente. Arrependimento você vem, igual um rapaz aqui pecou, ele me ligou de madrugada. Ele falou, pastor, o senhor pode fazer o que o senhor quiser comigo, isso me marcou. Eu disse, não, meu irmão, não tem nada que fazer com você, não. Eu só vou orar com você porque você já está arrependido, você já mostrou fruto de verdadeiro arrependimento. Ele caiu com a namorada dele, que hoje é a esposa, mas ele falou, estou disposto a pagar o preço, foi um acidente. Eu não quero isso para a minha vida, um homem feito. E eu tratei com ele, houve a verdadeiro arrependimento. Agora depois que todo mundo sabe, que foi descoberto, não, eu me arrependi. Quem se arrependeu o quê? Você não contou ainda para o seu marido, você não contou para sua mãe, você não contou para o seu irmão. Você ainda não tem arrependimento de verdadeiro, irmão. Tem que só rolar lágrima no nosso olho. Dizer, eu estou cansado de ser o Rogério que eu sou. Eu quero mudar, Senhor. Jacó mudou, irmãos. Jacó mudou. E ele mandou, em vez de 2, ele falou, eu peguei 2, agora toma 200. E sabe o que ele fez? Aquele homem acostumado a fugir de problema, agora ele não foge, ele fala assim, Deus, eu vou enfrentar. E ele fala, por favor, salva-me da fúria e da violência do meu irmão. Capítulo 32, versículo 11 e 12. Salva-me. Ele pede ajuda. Está entendendo? Verdadeiro arrependimento. Irmão, Jacó é fantástico. Deus tira Jacó do tempo passado, futuro, e conecta ele nos 3 tempos, passado, presente e futuro. Deus enxerta ele num projeto maior. Quem entendeu, diga amém. Ele começou a aprender com o pai dele, que já orou para ele nascer, que tem que insistir com Deus, que tem que lutar com Deus. Depois ele luta com Deus, igual o pai, lá no Vale de Jaboque. E Deus, o que eu mais gosto nesse texto, nessa mensagem, é quando Deus aparece para ele e diz assim, agora chegou a hora de você cumprir a sua parte. Mas por quê? Quem é o Senhor? Ele não sabia quem era Deus. Ele diz assim, eu sou o Deus que te apareceu lá atrás. Ele só dizia assim, se você ler aqui, você vai ver que ele dizia assim, eu sou o Deus de Abraão, seu avô, Isaque, seu pai. Agora, depois disso aqui, até hoje, em toda a Bíblia, e até em Israel, você fala assim, de quem veio o povo de Israel? Eles dizem assim, nós viemos de Abraão, que gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou 12 filhos e nasceu a nação de Israel. Deus, a partir desse texto, quando Deus fala, eu quero que você me sirva, eu quero que você seja meu filho, meu servo, Deus enxertou o nome de Jacó em todos os textos, na genealogia, ele fez parte. Mas até aqui ele não conhecia. Deus falou assim, eu sou o Deus que te apareceu lá, quando você fez um voto. Você lembra do voto? Talvez, eu não sei, deve ter dito, eu lembro. Talvez ele disse, não lembro, não sei o que ele falou. Eu acho que ele deve ter lembrado, mas o importante é que Deus nunca esqueceu o voto que ele fez. Deus diz, eu não esqueci não. Você derramou óleo lá. Deus não estava nem falando de dízimo não, irmãos. Porque, qual foi a promessa que ele fez? A única coisa que ele prometeu mesmo, assim, mais importante, ele falou assim, se o Senhor me guardar, se o Senhor me levar em paz, se o Senhor me prosperar, e depois o Senhor me trouxer para a casa dos meus pais, o Senhor vai ser meu Deus. E aí eu também vou dar o dízimo de tudo. Ele falou isso depois, mas o mais importante, ele falou, o Senhor vai ser meu Deus. Passa os anos, Deus falando o tempo todo, falando, eu vou fazer tudo que ele falou, porque eu quero que ele seja, eu quero ser o Deus dele. Meus irmãos, Deus quer ser o nosso Deus, de verdade, de verdade. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Diz a Bíblia, Mateus 7, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Deus quer ser o seu Deus, Deus quer governar a sua vida, Deus quer dirigir seus passos. E nesse tempo que estamos vivendo,
Nós precisamos ser homens desse calibre, homens de atos proféticos, homens de ousadia. Jacó trabalhou muito, irmãos. Ele trabalhou de sol a sol, diz a Bíblia, que ele falou para o sogro dele: eu trabalhei muito, tudo que eu tenho aqui é com suor, com a bênção de Deus, mas eu fiz a minha parte. Tem gente que pensa que é só Deus que vai fazer. Não, nós temos a nossa parte. E que essa palavra seja completada pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. E que você entenda que há uma parte que você precisa fazer. Que Deus quer ser o seu Deus, mas você precisa insistir com Deus. Ser homem de guerra, homem de oração.